Olá, irmãos. Meu nome é Elaine, sou da Comunidade de Vida, moro em Fortaleza, no Shalom da Parquelândia. Estarei aqui com vocês para falar sobre a Mariologia de Ratzinger, nosso Papa Emérito Bento XVI. Então, como se dará o nosso programa de aula? Primeiramente, nós iremos ver uma breve biografia do Ratzinger, suas obras mariológicas, e vamos ver também o seu testemunho pessoal em relação à devoção mariana, certo? Essa será a aula de hoje. Na segunda aula, que nós iremos ver o lugar bíblico da Mariologia e uma teologia da mulher na Sagrada Escritura, Essas aulas elas terão como base o livro A Filha de Sião. A aula 3, nós vamos ver a fé mariana da igreja, onde Ratzinger ele vai falar sobre os dogmas marianos, só que nós não vamos aprofundar cada dogma, cada história, não. Nós vamos ver algumas contribuições particulares do Ratzinger em relação a esses dogmas, certo? Na quarta aula nós veremos, será dividida em duas, a quarta e a quinta aula, nós veremos 6 motivos para não esquecer de Maria, na nossa fé, na teologia, porque é tão importante a devoção mariana, Então esse será o nosso programa, tudo isso baseado nesses livros, no livro A Filha de Sião, Maria Primeira Igreja, que são livros propriamente mariológicos, que eu vou falar um pouquinho deles depois, e também alguns outros documentos, entrevistas, onde ele vai falar um pouco sobre Nossa Senhora também, Então esse será o nosso programa. Então vamos lá, vamos para essa breve biografia, do Ratzinger. Nós teríamos muitas coisas, muitas publicações, mas eu vou pegar aqui alguns pontos mais importantes que talvez sejam necessários para uma compreensão do nosso tema. Então, ele nasceu em 1927, na Alemanha, em Baviera. Em 1939, ele vai ingressar no Seminário Menor de São Miguel. Em 43, ele recebe a ordem de apresentar-se no exército alemão. Ele torna-se assistente da defesa antiaérea alemã e soldado da infantaria. Não sei se todos têm essa compreensão, têm esse conhecimento, que ele teve a sua participação no serviço militar, mas um ano depois ele vai deixar esse serviço. Ele foi feito prisioneiro também em 1945 de guerra. Em 1947 ele vai ingressar no seminário, no seminário de Munique, Então nós já vemos aí um pouco do seu percurso, Ele que foi envolvido nesse contexto de guerra também, ele que desde cedo também procurou o seminário, Nós iremos ver logo após, em 1951, ele é ordenado sacerdote. Em 52, ele vai iniciar a sua atividade como professor. Desde cedo ele se destaca como teólogo e professor. Em 53, ele vai doutorar-se em teologia com a tese Povo e Casa de Deus na doutrina da Igreja de Santo Agostinho. Essa é a sua tese de doutorado. Em 1962, ele vai participar como perito, especialista em teologia, no Concílio Vaticano II. Ele vai manifestar-se como um dos teólogos mais brilhantes da nova geração, do século XX. Então ele vai ter uma grande importância no Concílio Vaticano II, na preparação do concílio, como esse perito em teologia, durante o concílio e após. A realidade que nós vamos ver da igreja após o concílio é um pouco de uma certa confusão, de um não entendimento daquilo que foi proposto no Concílio Vaticano II. Então ele vai ter como uma missão pessoal de
logo após o concílio, esclarecer, né, aquelas dúvidas, aquelas situações que foram causadas no período pós-concílio. Né? Isso é importante porque a sua Mariologia, né, vai ter essa função de esclarecimento. Né? Ele vai esclarecer muito o que a Lumen Gentium, no capítulo 8, vai falar sobre Nossa Senhora. Né? Então ele vai ter essa missão, né, pessoal, de esclarecimento da fé mariana na igreja, né, que passava por tempos atribulados. Né? Nós iremos ver isso nos seus livros, né, que ele vai falar claramente sobre esse clima dessa teologia pós-concílio Vaticano II. Então, em 78 ele vai participar do conclave que elegeu João Paulo I e depois o conclave que elegeu João Paulo II. Né? Em 1981 ele é nomeado prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, né, pelo Papa João Paulo II. Em 1998, João Paulo II aprova a eleição do cardeal Ratzinger para vice-decano do Colégio Cardinalício, né, realizado pelos cardeais da Ordem dos Bispos. Né. Em 2005, nós vamos ter o falecimento do Papa João Paulo II, e ele, como decano do Colégio dos Cardeais, ele vai presidir os funerais do Papa. Né. Em 19 de abril, ele é eleito, né, pelo conclave, um dos conclaves mais rápidos de toda a história, né, tendo apenas 4 votações, uma duração de 22 horas. Né, então ele é eleito Papa 19 de abril, né, de 2005, desse mesmo ano. 24 de abril de 2005, né, tem a sua missa de inauguração do pontificado. E 13 de maio, na memória litúrgica de Nossa Senhora de Fátima, ele dá início imediato ao processo de canonização de João Paulo II, né? 40 dias depois da sua morte, né? Da morte do seu predecessor, ele vai dar início a essa canonização, importante ser no dia 13 de maio de 2005. Essa é uma breve biografia para a gente ter a dimensão da sua participação do concílio, da sua devoção mariana também, que vai ser também muito influenciada por João Paulo II. Então a gente vai ver um pouco do seu testemunho pessoal sobre a sua devoção mariana. Né? No livro A Fé em Crise, né, Rapporto sulla Fede, em italiano, onde ele vai estar numa entrevista com o Vitor Messori, né? Nessa entrevista ele vai falar sobre a necessidade de Nossa Senhora para o equilíbrio da fé. Né? Então nós vamos ver um pouco também do seu testemunho pessoal, né? Como ele se relacionava com a devoção mariana, como ele a compreendia, quais foram as mudanças que aconteceram. Né? Durante esse curso a gente também vai conseguir ver algumas mudanças também na sua teologia em relação a Nossa Senhora. Então esse livro, A Fé em Crise, né, ele foi escrito em 1984, quando ele era então prefeito para a Congregação para a Doutrina da Fé. Né? Ele foi feito junto com esse jornalista italiano, Vittorio Messori. Então, nesse livro, ele vai nos contar a sua devoção pessoal sobre Maria, né? A sua devoção mariana. Né? Então, eu vou ler algumas coisas, eu vou falar algumas coisas, eu vou ler um pouquinho, né, do seu próprio testemunho. Né? Quando eu era jovem teólogo, antes e até mesmo durante as sessões do concílio, como aconteceu e como acontecerá a muitos, eu alimentava certa reserva sobre algumas fórmulas antigas, como por exemplo a famosa sobre Maria jamais se dirá o bastante. Né? Essa me parecia exagerada. Né? Então ele vai falar dessa sua experiência, né, antes do concílio, né, que tinha algumas fórmulas mariológicas que para ele pareciam exageradas, né, como essa sobre Maria jamais se dirá o bastante.
né, encontrava dificuldade igualmente em compreender o verdadeiro sentido de outra expressão bastante famosa e difundida, repetida na Igreja desde os primeiros séculos, desde o Concílio de Éfeso em 431, né, onde dizia a expressão que enfatizava ser Maria vitoriosa contra todas as heresias, né? Era outra frase que para ele era de difícil compreensão, né? Então ele vai dizer somente agora, né, qual é esse agora, né, pós-Concílio Vaticano II, nesse período de confusão em que multiplicados desvios heréticos parecem vir bater a porta da fé autêntica. Então é assim que ele descreve o período pós-Concílio Vaticano, né? Um período de confusão, de muitos desvios, de heresias, né, que parecem bater a porta da fé, né? Ele passeia a entender que não se tratava de um exagero dos devotos de Maria, né, mas de verdade mais do que válidas, né? Então ele vai entender que essas expressões, né, sobre Maria jamais se dirá o bastante, que ela é vitoriosa contra todas as heresias, elas eram verdadeiras, né? Ele compreendeu isso logo após o concílio, com a confusão que se gerou na igreja após esse concílio do Vaticano II, né? Então ele vai falar, né, nessa entrevista, é preciso retornar a Maria, né? É preciso retornar a Maria se queremos retornar a verdade sobre Cristo, sobre a igreja e sobre o homem, né? Retornar a Maria e fazer dela um programa de vida para todo cristão era algo que João Paulo II também aconselhava. Então, nós vemos aí uma influência muito grande de João Paulo II também, na experiência, na devoção mariana de Bento XVI, né? De Joseph Ratzinger, né? Então ele teve essa mudança após o concílio, né? Vendo todas essas crises, ele encontrou finalmente o lugar da Mariologia, primeiramente na sua vida, e depois ele fez disso essa missão, né? Fez disso uma missão pessoal. As aulas que nós iremos ter aqui são de livros que foram escritos após o concílio e que foram escritos com a necessidade de defesa dessa fé, né? Dessa fé clara, pura, né? Sobre Nossa Senhora, né? Então, nós vimos essa breve biografia dele, né? Vimos o livro A Filha de Sião, né? Onde esse livro, na primeira parte dele, é aquilo que nós estamos vendo, iremos ver, né? Sobre uma teologia da mulher, né? O lugar bíblico da Mariologia, né? Que será a próxima aula. E logo após, a metade do livro para o final, ele vai falar sobre a devoção mariana na igreja, onde ele vai falar dos dogmas marianos e vai colocar também a sua contribuição no esclarecimento desses dogmas, daquilo que ele via que precisava ser esclarecido. Então a gente viu esse testemunho pessoal dele, que de certa forma passou de uma resistência a uma conversão ao mistério mariano, né? Onde ele fala que em Maria se encontra a verdade sobre Cristo, né? Ela ilumina as verdades sobre Cristo, né? Ela vai iluminar a verdade sobre a própria igreja, né? No livro que ele escreveu, né? Maria, Primeira Igreja, junto com Von Balthasar, também vai tratar de Maria como esse espelho para a igreja, né? Onde nós devemos nos espelhar, né? Onde nela se completa o mistério da igreja, né? A igreja que se é personificada, né? Que Deus não se relaciona com uma instituição, ele se relaciona com uma pessoa, né? Com pessoas, né? E Maria é essa figura da igreja, né? Que tem essa experiência com o próprio Deus, né? Então Maria é essa primeira igreja, onde ele vai falar isso no seu livro, né? Nós vamos ver que em Maria nós encontramos a razão, na devoção mariana vai ser unida à razão e ao sentimento, né? Uma devoção mariana verdadeiramente humana, né? Porque não se pode ter uma devoção mariana, eu conheço todos os dogmas de Nossa Senhora, eu sei tudo de cabeça, né? Então eu posso falar qualquer coisa, mas se eu não tenho um amor verdadeiro pela Mãe do Salvador, né?
Não é preciso somente conhecer a sua importância, é preciso amá-la. É preciso também, como dizia já no Concílio Vaticano II, né, na Lumen Gentium, capítulo 8, é preciso ter Nossa Senhora como modelo, né, como espelho. Né? Então ele vai aprofundar essa devoção de uma forma completa, né? Como um excelente teólogo do século XX, né? Ele vai nos dar esse grande presente para a Igreja, que é uma dimensão pura da fé mariana. Né? Então, falando um pouquinho sobre o livro, né? A Filha de Sião, né? Esse livro é um livro muito pequeno, certo? Eu aconselho, para se você quer aprofundar sobre a devoção mariana, aquilo que nós iremos falar hoje aqui é baseado nesse livro propriamente, né? É um livro fininho, mas tem uma densidade teológica muito profunda, né? Assim, não é um livro que você lê bem rapidinho, né? São poucas páginas, mas que é de uma densidade, é digno de estudo, né? É um pequeno livro que foi fruto de algumas conferências, né, que ele realizou, né? Ele vai falar, né, após anos de declínio do culto mariano na igreja, houve um desejo de constatar de maneira mais sóbria possível o que havia efetivamente permanecido da fé mariana e o que deveria continuar a permanecer, né? Esse livro vai conciliar devoção mariana e teologia, né? Vai aprofundar o que a Constituição Dogmática Lumen Gentium, no capítulo 8, declarou sobre a Mãe de Deus, né? E nós vamos ver, né, tudo isso a partir da unidade da Sagrada Escritura. Nós vamos ver o lugar próprio da Mariologia, né? Na Sagrada Escritura também, não só com elementos soltos do Novo Testamento, nós vamos fazer uma leitura completa, né? Desde o Gênesis ao Apocalipse, né? Digamos, uma leitura integral da Palavra de Deus, né? Nossa Senhora, que ela traz essa graça de conciliação, né? De preparação, né? As grandes mulheres também do Antigo Testamento como uma forma de preparação para o conhecimento da Virgem Maria, da grande graça derramada na Virgem Maria, né? Então vamos esclarecer esse lugar bíblico da Mariologia na próxima aula, né? E reavivar essa devoção unida a uma teologia clara e necessária, né? Como nós vemos, para vencer, né? Muitas vezes ele escreveu esse livro para vencer essa confusão teológica após o Concílio Vaticano II. Então o livro A Filha de Sião é bem barato, é fininho e ele é excelente, né? Vale a pena. Outro livro, como eu já citei também, né? Ele tem apenas essas duas obras propriamente de Mariologia, né? Em outros livros, ele sempre falará de Nossa Senhora, só que não focará a devoção mariana, né? Nesses livros ele vai tocar os dogmas, né? Vai falar, desenvolver mais a sua Mariologia. O outro livro é a Maria Primeira Igreja, que, como eu disse, foi escrito juntamente com von Balthasar, outro grande teólogo suíço do seu tempo, né? Todos nós acho que conhecemos. Então eles tiveram como essa missão, de certa forma, esclarecer, né, a fé mariana na igreja, que, como nós vemos a partir dos seus livros, ele expressa que estavam de um momento bem confuso, né? Então esse livro também, Maria Primeira Igreja, vai ser muito importante também para uma compreensão daquilo que o concílio falou sobre a Virgem Maria. Então, na próxima aula, nós veremos o lugar bíblico da Mariologia, veremos também uma teologia da mulher, né, onde ele vai desenvolver essa teologia desde o Antigo Testamento e unidade com o Novo. Vamos ver três grandes trilhas, né, dessa figura da mulher na Palavra de Deus. Nós vamos ver esses três caminhos que ele vai traçar, né, na aula 2, né? Na nossa próxima aula a gente vai descer propriamente na teologia, né? E aí na fé mariana, na aula 3, como eu falei, a gente vai ver a fé mariana da igreja, né? Nós vamos ver também os dogmas marianos
E na aula 4 e 5, nós vamos ver 6 motivos para não esquecer Nossa Senhora, né? Isso também foi fruto de um livro, né? Onde ele vai colocar 6 motivos para que nós não esqueçamos a Virgem Maria na nossa fé e na teologia também, né? Ela tem um lugar especial, ela tem um lugar próprio na palavra de Deus, né? Nós vamos ver a grande riqueza que ele vem nos comunicar, né? Que ele vem explicar e esclarecer, certo? Mas por enquanto, na aula de hoje nós ficamos por aqui e nos preparemos, né? Através da devoção, da oração e também dos dogmas marianos, né? Vamos unir a razão e o nosso coração nesse caminho, né, de conhecimento da fé, da teologia, da Mariologia de Ratzinger. Desde já agradeço, né, a participação de vocês e espero que vocês tirem bom proveito dessa riqueza teológica que o Ratzinger deixa para a igreja, né? Shalom.